Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar esse vestido longo que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado, super lindo, maravilhoso para o verão, tá? Nós vamos usar aqui 1,5 m de viscolaicra por 1,60 m de largura, tá? Então é isso que a gente vai precisar para esse vestido. Olhem só essa viscolaicra aqui, que linda! Vocês podem fazer esse modelo também na viscose, no crepe, em outros materiais. O que vai mudar é a forma de vocês distribuir a medida do busto, tá bom? Eu vou ensinar aqui vocês bem certinho como que vocês podem fazer esse modelo, assim, na viscolaicra ou na viscose, ou no crepe, ou em outro material, tá bom? Então, fiquem ligadinhos no vídeo para você ver o resultado final e também ver as dicas de como vocês podem fazer esse modelo no tecido, tá bom? Então, vamos lá. Para começar aqui, vocês vão tirar um babado de 50 centímetros, tá? Vou tirar fora aqui 50 centímetros. Reserva. Nós vamos pegar o restante do nosso 1,5 m aqui. A gente arruma bem aqui, ó. Deixa bem arrumadinha. Agora, aqui, a gente vai cortar 80 centímetros. Vou reservar aqui mais 80 centímetros. Prontinho nossos cortes. Agora, a gente vai dobrar 2 vezes essa parte aqui de 80 centímetros pra gente fazer o corpinho dele. Aqui nessa lateral, ó, essa lateral estão todos os tecidos dobradinhos, né? E essa lateral aqui tá aberta. Nessa lateral que tá aberto, a gente vai tirar aqui, ó, tirinhas pra fazer o detalhe das alças. Então, eu tenho aqui, ó, de 2 dedinhos, ó. Vão sair aqui umas 4 tirinhas. Quatro tirinhas já são o suficiente para fazer as nossas alças, tá? Isso ali é só para as alças. Então, eu fiquei com quanto aqui? Eu fiquei agora aqui, ó, com 37 centímetros, tá? Tenho 37 centímetros e tenho 4 tecidos. Ok? Então, vamos lá. Aqui tá bem alinhadinho. Aqui, essa ponta aqui tá mal cortada, eu vou arrumar ela. Ó, deixa bem certinho. Pra começar aqui, vocês vão colocar aqui em cima a medida do busto de vocês, 1/4 do busto. 1/4 do meu busto dá 26. Quando for viscolaicra, assim que nem essa que eu tô fazendo, vocês vão usar a medida exata, 26. Porque descontando mais a margem de costura, vai ficar justinha no busto, como é pra ficar, que vocês estão vendo aí na foto, tá? Ó, 26. Se vocês forem fazer na viscose, por exemplo, olhem o cálculo, eu tenho 26, eu vou fazer aqui com 28, 28,5. Por quê? Porque preciso ter margem de vestibilidade e mais a margem de costura, quando é tecido que não estica. Como essa aqui é viscolaicra e ela estica, eu vou fazer exato com 26, tá? Então, eu vou fazer aqui uma marca com 26 centímetros, que vai ser a largura do meu busto, tá? A largura aqui pro busto. Então, já marquei aqui a minha largura, eu vou vir aqui e vou marcar o meu entre-alças. O entre-alças pra malha aqui, ó, eu vou deixar 12 centímetros, tá? Aqui que vai a minha alça. Aqui eu vou descer 2 centímetros e vou contornar até aquela marca que eu fiz ali. Agora, aqui na lateral, eu vou descer uns 7 centímetros, tá? Na lateral desses 7. E vou fazer uma cava aqui, ó, ligando esse ponto até lá a lateral. Mas aqui, ó, se eu fosse fazer uma alça fininha, eu teria que vir até aqui, ó, né? Mas eu vou fazer uma alça mais larguinha, então eu vou deixar uns 2 centímetros aqui, uns 2 dedinhos, ó,
da marca de 12, vou pular 2 dedinhos para então começar a minha cava. Vendo aqui, ó, ó. Cava. Então, eu fiquei aqui com uma aberturinha de 12, um espacinho de 3 centímetros, 3 centímetros aqui para mim colocar as nossas alças, desci 7 e contornei uma cava com a reguinha aqui, ó, aquela reguinha que vocês têm aí também. Aí, eu vou medir aqui para vocês verem como que ficou essa minha cava aqui, ó. Ela ficou com 14 centímetros, tá? A minha cavinha aqui, 14 centímetros. Então, parte de cima tá ok. Eu vou vir aqui, vou descer uns 30 centímetros e vou fazer uma marca aqui. E a partir desses 30 centímetros aqui, ó, eu vou começar a abrir. E vou usar quase toda a abertura lá embaixo. Aqui embaixo, ó, vocês vão cuidar nessa parte aqui, o quadril de vocês. Vocês têm que ter uma margem aqui pro quadril, mais uns 3 dedos. Então, vocês vão pegar a medida do quadril de vocês, vão dividir por 4 e vão jogar essa medida aqui. Tem que dar a medida, tá? A minha aqui dá uns 28,5. E vão deixar uns 3 dedos a mais, ó. Então, eu tenho que fazer até aqui, ó. Pra ficar soltinha no meu quadril, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou cortar essa lateral, ó. Aqui tá a medida do meu busto. Eu vou descer aqui, então, quando eu vou chegando perto do 30 aqui, eu já vou ir abrindo, ó. Ó. Essa vai ser a lateral do meu vestido. Então, eu vou cortar aqui o 2, que eu fiz o meu entre alças na frente. Vou fazer a minha cava. E a parte de cima do meu vestido tá pronta. Eu vou vir aqui na lateral e vou subir aqui uns 4 centímetros, vou fazer um levante aqui de uns 4 centímetros, pra ele não ficar bicudo nas laterais esse meu vestido. E vocês vão só subir aqui, ó. Ó. Alinha bem aqui pra não ficar... Ó. Pronto. Ai, Marília, eu achei que ficou muito boleado aqui na lateral. Quer deixar mais retinho? Pode tirar o excesso ali. Vai depender da quantidade de quadril e barriguinha ali, né, que vocês não querem marcar. E vocês vão ter que calcular assim aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vocês têm que calcular pela barriga, né, pelo abdômen e pelo quadril, tá? Pra não apertar demais. Agora, eu vou separar essas duas partes, ó. Tenho a minha frente, duas frentes, na verdade, né? Ó, tenho duas frentes. Uma eu vou reservar como frente e a uma aqui, a parte das costas, eu vou reduzir 1,5 centímetros, tá? 1,5 centímetros a 2 aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou tirar aqui, ó. Ai, Marília, mas eu quero ele bem soltinho. Quer bem mais soltinho? Não tira essa parte aqui, tá? Você vai fazer um tamanho maior. Pro tecido também faz essa redução aqui na parte das costas, ó. É só um pouquinho, ó. E morre aqui no quadril, tá? Ó, tira essa parte aqui. Aqui o entre alças pode deixar a mesma coisa, ó. Com 12 centímetros. E aqui vai sair a alça, frente e costa pode deixar igualzinha, tá bom? Agora, a parte das costas é só um pouquinho mais justa. Agora, a gente vai pegar aqui, que sobrou lá de baixo, a gente vai fazer o revel, o forrinho pra parte das costas e pra parte da frente, tá? Então, a gente dobra. Essa parte aqui pode ficar até com uns 25. Essa minha aqui ficou com 20, mas o ideal é que ela fique com 25 centímetros de altura aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um forrinho pra minha frente. Aqui. Ó. Coloca a minha frente aqui. Bem certinho aqui em cima, ó. Pra aproveitar bem a altura. Ó. Vai ficar um forrinho lá no peito, tá? Aqui. Ó, agora eu tenho a parte da frente.
com o forrinho aqui. Tenho as minhas 4 tirinhas. E tenho aqui pra fazer o forrinho das costas. Que as costas a gente fez um pouquinho mais estreita, né? Pra viscose, gente, vocês podem fazer até pence de busto, tá? Aquela pence que eu faço aqui, ó, assim, na viscose, porque vocês vão deixar uns 2 centímetros de margem a mais, né? Isso aqui não, isso aqui ele estica, então tá na medida do meu corpo, então não precisa, tá? De margem a mais. Agora, se fizer na viscose, aí precisa. Aqui, né, a gente tirou em relação à frente, a gente diminuiu. Então, parte de cima tá cortadinha. Costas, tirinhas, frente. Vou deixar presinho aqui o da frente. Agora, a gente vai abrir aqui, ó. Deixa eu prender assim, pra vocês conseguirem entender bem. Vocês vão amar isso aqui pro verão. Ó, aqui é meu busto, parte da frente. Agora, a gente vai pegar aqueles 50 centímetros que a gente reservou lá no começo, que a gente vai fazer barra embaixo, e a gente vai prender ele aqui assim, ó, com essa costura aqui na frente pra ficar uma abertura, ó. Ele vai ficar aqui, ó, com um franzidinho de leve, tá? Ó. Eu até vou fechar um pouco mais a parte da saia lá de cima, pra essa parte aqui ficar com mais margem aqui. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar o corpo e vão calcular aqui o quadril de vocês, ó. Eu vou deixar aqui, eu tenho 1,12 de quadril. Então, pra 1,12 de quadril, tem que dar aqui, ó, 56 centímetros. Ó, meu quadril dá aqui. Estão vendo que tá sobrando 4 dedos cada lado? Eu vou deixar sobrando aqui uns 3. Então, eu vou diminuir aqui, tanto na frente quanto nas costas. Depois, eu diminuo lá das costas, ó. Eu vou tirar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui. E a mesma coisa desse lado aqui. Ó. Tirei aqui na lateral mais quase 3 centímetros, tá? 2 centímetros, ponto 8 mais ou menos. Por que eu reduzi ele um pouco? Porque eu quero que dê um franzidinho nessa minha saia aqui embaixo, ó. Ela vai encontrar aqui, então ela vai ficar assim, ó. Vai dar um leve franzidinho aqui na parte de baixo pra dar esse efeito e ficar mais pesado lá embaixo no meu vestidinho, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. Ó. Aqui a gente vai só fazer uma barrinha bem fininha aqui na reta. Vamos unir os dois aqui e prender na saia do nosso vestido, certo? Agora, eu vou reduzir a lateral das costas aqui. Ó, vou pegar a tirinha que eu tirei da lateral da minha frente, vou colocar aqui, ó. Ó. E vou tirar a mesma coisa. De que o quadril de vocês está cabendo aqui dentro e tá tendo margem de vestibilidade ainda. Não pode estar certinho na medida do quadril aqui, tá? Tem que estar sobrando. Ó, o meu aqui, ó, a largura da parte do quadril tá ficando, no quadril aqui, ó, que é o quadril, tá ficando com 65 centímetros, tá? Então, 65 mais 65 dá pra 1,30 de quadril. E eu tenho 1,12 de quadril, então, vocês vejam a margem que tá sobrando, beleza? Então, é isso aí. A gente vai fazer, primeiro de tudo, nossas alças. Pra começar, a gente a costurar nosso vestido, vocês vão olhar a máquina de vocês, vão ver o ponto, vão deixar ele num tamanho médio. O meu aqui tá no 3,4, quase 3,5. Estou com uma agulha fina, tá? Já coloquem uma agulha novinha na máquina de vocês para não correr o risco dela furar a malha de vocês. Para começar, a gente vai pegar aquelas 4 tirinhas e vamos fechá-las assim, ó, bem simples, tá? Vocês vão dobrar aqui metade para um lado, metade para o outro, assim, e vão fechar, tá? Vão fazer, assim, 4 debruns na mesma largurinha, ó. Vocês vão dobrar aqui a mesma quantia.
e vão fechar. Nós vamos ter aqui 4 tiras, tá? Então, vocês fechem elas assim, ó, com bastante cuidado. Vai ser bem facinho de fechar, porque elas estão com o fio do tecido assim, tá? O fio do tecido tá assim, ó. Então, elas viram aqui, ó, bem fácil, ó. Né? Na viscolycra, daí a gente tira de comprido, ó. Bem facinho de fechar, tá? E ela vai ficar bem firme, ó. Não fica muito molenga, tá? Então, nós vamos fechar as 4 tirinhas dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês, ó. 4 tirinhas prontas, vocês vão reservar uma e vão pegar 3 tirinhas. Vão prender assim a pontinha delas, todas com a costurinha viradas pro mesmo lado. Vamos prender aqui, ó. Podem prender assim, ó, uma em cima da outra, tá? Assim. Prendi. Vou colocar ela lá embaixo do meu calcador e vou fazer uma trança, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. E vou fazendo uma trança bem lindinha, ó. Pra cá, esse por cima desse. E vai fazendo essa trança, ó. Quem aí sabe fazer trancinha, ok. Quem não sabe, olhem como eu tô fazendo aqui, ó. De fora pra dentro, o do outro lado por dentro. Segura esse lado por dentro, puxa esse pra cá. Esse lado aqui por dentro desse aqui, puxa esse pra cá. E assim vai, ó. Tá? Vamos fazer essa trança, olhem que bonitinha que ela fica aqui, ó. Essa trança vai ser a nossa alça, tá? Então, ó, deixa a máquina segurar lá pra vocês. E vocês vão fazendo essa trancinha aqui. Até lá quase o final, até vocês verem que vocês têm a medida para 2 alças. Ó, vou fazer todinha essa tira aqui, essa trancinha, tá? Até ela no final. Cheguei aqui no final, eu arremato, ó, tem uma trança comprida. Eu vou vir no meio dela, deixa eu tirar já essa pontinha aqui, elas estão arrematadas nas pontinhas. Vou vir aqui no meio dela, vou fazer 2 arremates. Dou um espacinho, faço mais um. E vou cortar no meio desses 2 arremates que eu fiz, ó. Então, eu tenho aqui 2 tranças com 35 centímetros, tá? Já vai ser o suficiente para fazer a nossa alça. E do lado dessa alça aqui, nós vamos colocar uma tirinha lisa, tá? Ó, aqui vai ser assim, ó, uma trança e uma lisa. Então, eu vou cortar aqui nessa medida uma tirinha dessa aqui, vai ficar assim. Pode colocar só a trança também, ou pode colocar essa tirinha extra aqui. Eu vou colocar para ela ficar mais larga. No certo, seria colocar uma a cada lado, tá? Mas como eu fiz só 4, ó, daria para colocar assim, ó. Ó. Fazer essa alça bem larguinha assim, ó, com uma trança e 2 tirinhas, ó. Uma a cada lado, fazer esse detalhe aqui na alça de vocês, mas eu vou fazer esse aqui, ó. Uma tirinha e uma trança, tá? Só pra ficar uma alça mais larguinha. Ou vocês fazem uma, ou vocês fazem 2, assim. Até vou lá catar mais um retalhinho pra fazer mais 2 alcinhas, porque eu acho que vai ficar mais bonito assim com os 3, ó. Uma tirinha, trança, outra tirinha. Eu vou lá catar os retalhinhos que sobrou lá e vou fazer mais 2 tirinhas pra fazer par com essa trança aqui. Pera aí. Ó. Fui lá catar o retalhinho que tinha lá no chão, ó. Então, vocês vão cortar lá no tecido de vocês, em vez de 4 tiras, vocês vão cortar 5 tiras, tá? Por quê? Porque vai ter uma para fazer as tirinhas, 2 para fazer as tirinhas lisas e vai sobrar 3 para vocês fazer a trança, tá?
Ela tem 80 centímetros. Então, eu vou pegar esse retalhinho aqui, ó. Vou medir aqui, né, que é 35 centímetros, ó. Vai dar pra mim fazer bem legal aqui as minhas tirinhas a mais. Opa! Deixa eu apertar aqui. E vou fazer aqui mais duas, pra ficar com a alça bem bonita. Então, isso aqui são coisas que vocês, conforme vocês forem costurando, vocês vão vendo. Ah, quero fazer só a trança. Quer colocar só a trança de alça? Faz só a trança, né? Ó, agora eu vou fazer mais duas tirinhas iguais essas daqui, pra colocar junto com essa outra trança, tá bom? Alcinhas prontas. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, uma trança, uma tirinha e outra tirinha. E vou prender os três juntos, assim, ó. Ó. Olhem só. Prendi lá, vou alinhar aqui os três pra ficar bem certinho, assim. Igual, ó. Assim. Venho aqui. Ó. Que ficar os três esticadinhos juntinhos iguais, tá? Pra não dar diferença lá no corpo depois. E vou fechar aqui. Pode arrematar eles bem juntinhos. E vou cortar o excesso. Pronto, vou preparar a alça do meu vestido assim. Olha que linda, gente, que vai ficar. E vai tampar bem legal o nosso sutiã, né? Então, a alça a gente vai preparar assim. E agora, a gente vai fechar o corpo, que é mamão com açúcar, bem rapidinho e fácil. Lembrando aqui, ó, alcinhas prontas, que elas ficaram com 35 centímetros. Mas é no corpo que vocês vão arrumar essa medida, tá? Pode ser que vocês precisem diminuir ela depois. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui é o meu babado. No babado, gente, a gente vai fazer aqui, ó, uma barra bem fininha. De fora a fora nesse nosso babado. A máquina puxar da minha mão e ficar uma costura bonita, ó. Fiz desse lado. Vou fazer desse outro lado aqui também. Fechei aqui os ladinhos. Agora, eu vou vir num desses lados do meu babado aqui e vou fazer a barra também, ó. Tá? Arrumo bem a pontinha aqui. E vou dobrar meio, mais meio centímetro. E vou fazer uma bainha aqui, ó. Começa com cuidado. E vou fazendo essa minha barrinha aqui na barra do meu babado da parte de baixo. Ó. De fora a fora essa costurinha aqui, ó. E sempre conferindo se ela não tá estourando, se tá ficando um ponto bonito assim, ó. Tá? Agora, eu faço essa barra todinha. Babado prontinho. Vocês já podem vir aqui, ó, e unir as duas pontinhas dele aqui, ó. Colocar uma por cima da outra, assim, ó, 1 centímetro mais ou menos, e fechar ele aqui. Agora, a gente reserva esse babado, ó. Ele tá todo fechado, ele tem toda a largura da nossa viscolaicra, tem bainha na frente e barra embaixo, certo? Então, a gente reserva para depois a gente franzir ele na medida da abertura da nossa saia. Agora, a gente vai pegar aqui a nossa frente, bem bonitinha aqui. Vamos pegar o nosso forrinho. Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui, ó, unir aqui. Vamos fechar a nossa cava primeiro. Ó. Vamos fazer a costurinha na nossa cava, arremata no começo. Faz uma costurinha que fique flexível, ó. Tem que testar essa costurinha. Vou fechar aqui minha outra cava. Bem bonitinha. Uma costura não muito larga. Ó. Testa.
E vou fechar o meu decote também. Ó. Fecha o decote. Fechei. Testa o decote também. Ai, ele ficou meio boleado, vem aqui. Faço uma costurinha arredondando mais ele, ó. Dando mais uma reforçada. Aí, a gente dá, assim, ó, uns 3 piquezinhos aqui no centro, ó. Beleza? Agora, a gente vai pegar essa alça que a gente preparou e vamos colocar ali. Aqui, ó. E vamos fazer uma costurinha aqui, deixando um espaço aqui de mais ou menos um dedinho, ó, tá? Pra alinhar bem essa alça lá. Então, você tem que arrumar a alça aqui, ó, bem direitinho aqui desse lado, ó. Bem arrumadinha a trança e a alcinha do lado, ó. Dá uma esticadinha aqui, arruma bem. E então, ó, depois de bem arrumadinho, sente com o dedinho aqui, ó, você tá bem distribuidinho. E vamos fazer essa costura aqui, ó, mais ou menos um dedinho, ó. Aí, quando a gente virar, ó, e aqui que alça linda que vai ficar assim, ó. Olha que maravilhoso. Então, eu coloquei desse lado essa minha alça larga. Vou pegar minha outra trança, minha outra alça aqui, vou colocar desse lado aqui. Arruma bem aqui. Ai, Marília, minha alça ficou estreita. O buraco ficou grande, a alça ficou estreita. Você vem aqui e fecha mais o buraco aqui pra encaixar a tua alça aqui, ó. Que nem se eu fosse colocar só a trança, ó. Eu tinha que fechar, trazer essa minha costura até aqui, pra colocar minha trança. Ai, Marília, minha alça ficou mais larga do que o buraco, do que a margem que eu deixei aqui de 2 dedos. Então, você vem, corta aqui, ó, e abre mais. Então, você vai colocar a tua alça a partir daqui, ó. Se ela tá mais larga, você tira esse pedacinho aqui e encurta aqui, daí coloca a tua alça, não tem problema nenhum, não vai estragar o caimento do vestido, tá? Ó, então, eu arrumei bem aqui a minha alça, tem que tirar a mesma quantia do lado de lá, ó. Tem que ficar igual pra não ficar uma alça mais curta que a outra. Ó, aqui, então, eu posso passar minha costura. Arruma, sente com o dedinho, se a alcinha lá tá bem bonitinha, bem alinhada. Ok. Fiz essa parte da frente. Ai, que linda. Ó. A outra parte é a mesma coisa, tá? Nós vamos fazer todo o mesmo processo, ó. Vou colocar aqui. Vou passar costura de reta aqui e nas cavas. Costurinhas feitas e conferidas nesse outro lado aqui, ó, conferidinhas. Agora, a gente vai pegar aquela lado que a gente já fez. Aqui, gente, ó, uma das partes já pronta, né, que a gente já colocou a nossa alça, já fez a nossa cava. Essa daqui é a parte das costas, que é a parte mais estreita, nossa alça aqui já tá pronta. Essa outra parte aqui, que é a frente, ó. Eu prendi o meu forrinho aqui, sempre conferindo a costura, se não tá estourando. Agora, eu vou pegar essa parte, que já tá com as minhas alças, vou colocar aqui, ó, como se eu fosse fechar, né, ó. Direito com direito. Arrumo bem a minha alça. Vou colocar ela aqui. Ó. Coloco ela aqui dentro. Vou prender com alfinete. Aqui. Essa outra aqui também, ó, cuida pra não tá nenhuma parte torcida. Coloca aqui. Arruma bem. Coloca o alfinete. Vira e vai lá no corpo ver se a altura da alça aqui tá boa, ó, tá? Agora que vocês vão ver,
Que a gente fez uma alça com 35, né? Cada corpo vai precisar de uma medida. Agora, vocês aqui, ó, prenderam lá por dentro, colocam no corpo de vocês e vejam se precisa diminuir essa alça aqui, tá bom? Coloquei no meu corpo e vou tirar 2 dedos da alça, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no lado onde eu não prendi ainda, que tá com o meu alfinete. Aqui. E vou tirar aqui, ó, uns 2 dedos dessa minha alça aqui. Pra ela ficar mais firme, tá? Claro que daí aqui, vocês vão ver lá no corpo de vocês, tá? Olha, vejam como tem margem aqui, ó, que nem uma pessoa que tem um corpo mais alto, vai precisar dessa sobra de alça aqui. Por isso que eu deixo as alças sempre com uma margem pra vocês regular a alça lá no corpo de vocês, tá, gente? Então, aqui, ó, vou tirar 2 dedos, ó, dos 2 lados. Então, agora eu vou lá na reta, vou finalizar essa parte aqui, vou passar o elastiquinho aqui pra reforço no decote também, pra ele não ficar babado, que é malha, né? Mais firmezinha essa costurinha aqui do decote. Na cava não precisa, porque ele vai ficar mais justo nessa parte aqui, né? Que a gente fez bem na medida do meu corpo e reduziu um pouquinho na lateral da parte das costas. Então, agora vamos prender a minha alça aqui na frente, ó, como é que ela ficou. Deixa eu mostrar com quantos centímetros ela ficou com a minha redução. A minha alça aqui vai ficar pronta com 27 centímetros e meio, tá? Ó, o comprimento da alça pra mim ficou com 27,5, ó. Quase 28 centímetros, ok? Então, agora vamos lá finalizar o nosso vestido. E aqui o nosso babado, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz, né? Ó, fiz bainha aqui na frente e bainha na barra. Eu vou fechar o corpo, depois eu vou prender esse babado no meu corpinho. Vamos lá pra reta finalizar. Essas marcadinhas, agora eu vou pegar aqui, né, onde tá com o alfinete, ó. Aqui que a gente marcou lá. E eu vou tirar essa parte fora. Arruma a alcinha bem bonitinha, confere ela. Ó. Então, tira o excesso. Outro lado, a mesma cor. Pronto, ó. Agora, eu vou passar o elastiquinho aqui, ó. Nessa parte do decote também. Dando aquela firmadinha, sem puxar. É só dando uma leve firmadinha pra não correr o risco desse decote ficar babado e ficar estranho lá no corpo, né? Aqui, ó, vocês cuidem pra vir e não pegar em cima da alça que tá ali, tá? Ó, não posso pegar em cima do cantinho da minha alça. Eu posso pegar com o elastiquinho só na costura ali, ó. Tá? Só no ladinho da costura ali, não posso pegar em cima da minha alça. Tanto desse lado quanto desse lado, ó, minha alça tá aqui, ó, ali. Então, eu não posso pegar em cima da alça. Então, a gente passa 2 costuras em cima desse elástico pra ele ficar bem presinho na beiradinha. Corto o excesso dele aqui. Ó, ele fica assim, ó, dando uma leve puxadinha ali no nosso tecido, ó. Então, posso virar. Aí, quando virar, você confere aqui se não pegou em cima, né, nos cantinhos aqui, ó, esses cantinhos estão bem bonitinhos, ó. Confere, confere, ficou bonitinho os cantinhos, ok. Então, agora, gente, é só fechar a lateral, né, ó. Avesso. Vamos colocar aqui, ó, na lateral, né, direito com direito. Vamos pegar um dos lados e vamos segurar aqui, assim. E um dos lados a gente vai vir por cima, assim, ó. Ó, assim. Então, um fica ali dentro e o outro vai por cima, ó. Então, aqui, ó, corpo com corpo. Um forrinho e o outro forrinho, tá? Ó, aqui. Encaixa bem as pontinhas do forrinho, pega aqui o corpo, que tá direito com direito, e passa uma costurinha. Eu vou passar aqui na reta, mas pode fazer direto lá no over, tá?
Eu vou passar na reta aqui, depois eu vou lá fazer na over. Passar aqui na reta pra vocês verem, daí eu vou lá passar over. Ó, fecha até embaixo. Lateral fechada, aí o que vai acontecer? Quando vocês desvirarem aqui, ó, embaixo do braço vai ficar assim, bem alinhadinha a parte do forrinho, tá bom? Que às vezes na hora de costurar a gente puxa mais um ou mais o outro, ou lá na hora de cortar a gente deixa o biquinho, né? Daí aqui a gente tem que alinhar, tá bom? Agora eu vou fechar o outro lado. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. A gente vestiu aqui, ó. Ó, que lindo que fica o acabamento aqui do nosso vestido por dentro, ó. Olhem só. Essa é a parte da nossa cava e a lateral aqui como ficou bem bonita, ó. Agora eu vou lá fechar de over essas laterais aqui. Laterais fechadas na over, ó. Fui lá e fiz a costurinha de over aqui. Quem não tiver over vai fazer um chuleado. Confere se a costura tá bem bonita, ó. Aqui. Vai ficar assim a lateral do vestido de vocês, ó, com a costurinha. Agora, a gente vai pegar aqui onde é a frente, ó, costas, eu já coloquei etiqueta. Aqui, gente, ó, vou mostrar aqui na mesa pra vocês, pra ficar mais fácil. Parte de cima do nosso vestido está pronta, ó. Tá? Corpinho, com o forrinho ali, bem bonitinho, etiqueta, alças, tudo ok, né? Agora, a gente vai encaixar o nosso babado aqui. Eu já marquei a parte de baixo do meu vestido com piques, ó. Fiz pique no centro, das costas e da frente, e na lateral não precisa porque nós temos a costura. Então, nós vamos pegar esse nosso babado e vamos colocar ele aqui. Vai franzir ele antes, Marília? Não, não vou franzir. Eu fiz piques nesse meu babado aqui, ó, no meio dele aqui, ó. Fiz um pique aqui, fiz pique aqui na lateral, dividindo ele, e pique aqui na outra lateral, dividindo ele também. Então, eu tenho 4 marcações no meu babado, ok? Então, eu vou pegar esse meu babado aqui e vou colocar ali no meu corpo, ó. Parte da frente, pique no centro da frente, eu vou colocar aqui a abertura do meu babado. E vou alfinetar. Tá? Então, vocês podem já ir lá pra over fazer, ou vocês podem botar mais um alfinete aqui, ó, pra quem é iniciante, né? Distribuir aqui já mais uma vez, ó. Vai colocando alfinete aqui, depois lá na over vocês vão tirando, ó. Ó, e vai deixando assim mais distribuído pra facilitar lá na hora de vocês costurar o babado de vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Distribuir aqui, ó, sobra de babado, corpo. Ai, é um vestido de malha, não tem valor, gente. Tem peça de viscolaicra que é mais cara do que uma peça de viscose, tá? E o conforto dela não nem se fala, né? Maravilhoso. Então, tem que ter capricho na hora de costurar pra peça ficar bem feitinha depois, certo? Então, aqui o nosso babado todo marcadinho já, ó. A gente pode ir lá prender ele na over. Aqui na over, gente, ó, vocês já alfinetaram tudo, né? Vocês vão começar assim? Não, vocês vão deixar o babado por baixo, tá? Assim, ó, com o corpo em cima e o babado embaixo, porque embaixo a máquina puxa, tá? Então, isso aqui vai ajudar na costura de vocês. Então, vocês vão começar aqui na lateral, tá? Ó, na lateral do vestido, com o corpo em cima e o babado embaixo, tá? Então, a gente pode começar. Começou a costurinha lá, você vai vir aqui já no pique, ó, que temos essa parte pra embebedar, né? Então, você vai segurar aqui e vai dar aquela esticadinha até a parte de baixo ficar certinha, ó. O ponto da máquina de vocês não pode estar muito pequenininho, tá? Senão vai ficar muito boleado. O ponto tem que estar médio, tá? Ou um pouquinho maior. Então, aqui, ó, eu seguro aqui a parte da frente bem certinho em cima do pique da frente, pra ficar com a abertura bem centralizada.
Ó, vou distribuir aqui, ó, bem facinho, ó. Como nem precisa franzir, porque a máquina aqui já puxa, ó. Ó lá, ó, a máquina mesmo puxa. Aí você só vai indo pedacinho por pedacinho aqui. Quem tem mais experiência já toca mais rápido. E quem não tem, vai pegando pedacinho por pedacinho, ó. Olha aqui. Ó, a máquina puxa essa parte de baixo aqui, ó. Só dá uma seguradinha na de cima, ó. A máquina vai puxando a de baixo e vai deixando assim, ó. Levemente franzidinho a parte do babado e a parte de cima lisinha, tá bom? Então, agora eu só vou acabar de prender essa parte aqui e o nosso vestido lindo tá pronto. Eu já vou colocar ele no corpo pra vocês verem, porque a viscolaicra não precisa nem passar, né? Firmadinho assim, ó. E deixar a máquina levar. Pronto. Babado colocado. Ó, ele vai ficar assim, gente, ó, com esse leve franzidinho aqui na parte de baixo, dando peso na minha saia. Agora, vamos colocar no corpo. Aqui na parte da frente, aqui, ó, onde ficou a abertura, ó, a gente transpassou 1 centímetro, né? Olhem só como ficou aqui, ó, nem aparece a costurinha de over lá de baixo, que se vocês deixarem muito aberto, vai aparecer a costura da over. Tem que ter um transpassezinho assim, ó, pra assumir a costurinha de over lá de baixo, ó, não vai aparecer. Tá bom? Então, o nosso vestido tá pronto, vamos colocar no corpo agora. Aqui, gente, o nosso vestido lindo pronto. Olhem que luxo de vestido. Maravilhoso, né? A alça ficou super confortável, bem certinho em cima do sutiã. A cava também, olhem só, eu usei a medida exata do busto e reduzi um pouco as costas. Mas, como ele é de viscolaicra, ó, ele ainda tá super molinho aqui, não tá apertando nada, tá super confortável. E o elastiquinho aqui dentro, ó, ele dá firmeza aqui pro meu decote, pra ele não ficar virando aqui e nem ficar babado, ó. Não fica aquela coisa boba aqui, senão ia ficar babado, certo? Porque esse acabamento que a gente fez todinho na reta, né? Então, o elastiquinho aqui é fundamental pra dar essa seguradinha aqui, tanto na frente quanto nas costas, tá? Olhem as costas. Ficou maravilhosa. Então, é isso aí, a modelagem já vai estar disponível lá no meu catálogo do WhatsApp. Se não tiver ainda hoje, amanhã já entra lá pra vocês, tá? No valor de R$19,90 o vestido, nesse tamanho aqui. Olhem o nosso babado ali, ó. Super simples e fácil de fazer com essa abertura frontal, dando esse peso aqui pro vestido, ó. E esse balanço lá embaixo, certo? Então, a modelagem vai estar disponível nesse tamanho aqui. Ela veste um 42, 44. Pra mais, precisa aumentar, pra menos, diminuir. E eu tenho aqui 104 de busto, 92 de cintura e 112, 113 aqui de quadril. E 1,65 m de altura, para vocês terem uma noção aí do comprimento, para ver se vocês precisam aumentar ou diminuir pro de vocês, beleza? Então, é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Nosso detalhe da alça aqui, ó, ficou super lindo e diferente, né? Eu amei. Quero também aproveitar e parabenizar as ganhadoras desse mês que passou, né? Do mês 9, que agora mês 10 começou uma contagem nova e uma distribuição de números novos para o próximo sorteio. Não sei ainda qual vai ser a peça que eu vou sortear no mês 10, mas logo eu informo vocês lá pelo Instagram qual vai ser a peça que eu vou sortear no mês 10, tá? Todo mês eu sorteio uma peça feita por mim para as minhas clientes de modelagem. Vocês aí que compram modelagem, vocês sabem que vocês ganham um númerozinho. E esse númerozinho é anotado no meu caderninho com o nome de vocês. E no final do mês eu faço o sorteio lá pelo meu Instagram, que eu vou deixar no link aqui desse vídeo, na descrição do vídeo, né? É a Ana Cláudia, que ganhou o nosso vestido de coração. E a Rosana, que ganhou 5 modelagens em PDF. A Rosana já escolheu as modelagens dela. E o vestido da Ana Cláudia eu vou enviar amanhã para ela pelo correio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar lá nos comentários que eu ajudo vocês. Eu amei o meu vestido, super fresquinho, gostoso, confortável, para esse nosso verãozão aí que tá vindo, né? Então é isso aí. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.